tweet hoje, recebi informação, cascavilhei e confirmei de que Evandro Leitão agora está apoiando o presidente, candidato a presidente do Conselho Deliberativo, doutor Danilo Lopes, né? Chapa de oposição, a chapa Ceará de Todos, está sendo apoiada pelo presidente atual do Conselho Deliberativo, Evandro Leitão. Inclusive, o doutor Danilo Ferreira hoje postou várias situações em suas redes sociais que só confirmaram o que eu disse, né, lá no tweet e falei ainda há pouco em um vídeo aqui no nosso canal, aqui no canal Del Luiz. Então, esse apoio, né, ele pode mudar muita coisa. Esse apoio do Evandro Leitão pode dar ao doutor Danilo Ferreira a presidência do Conselho Deliberativo do clube. A eleição deve acontecer na próxima sexta-feira, não amanhã, na próxima sexta-feira. Foi definido que não seria mais uma eleição híbrida, né? Não seria mais esse tipo de eleição. O cara em casa, colocaria o CPF lá e votaria. Não, ficou definido no domingo passado, e dissemos aqui no canal, né, que a eleição ela vai ter um tempo estendido, ela vai de 9 da manhã às 21 horas, de 9 da manhã às 9 da noite, coisa que não acontecia em eleição no Ceará. Primeira chamada às 7, segunda chamada às 7h30, se iniciava a eleição até 10, 10h30 no máximo, se encerrava a eleição, ou para a executiva ou para o Conselho Deliberativo do clube. Só que agora, com toda essa situação de eleição judicializada, eleição que foi já adiada por 2 vezes, né, vai ter essa votação um pouco mais estendida, horário mais estendido, mas vai ser presencial. O cara vai ter que ir lá, votar, e aí, claro, vai ter o final da eleição, claro, a contagem dos votos, e aí sendo declarado a chapa vencedora desta eleição para o Conselho Deliberativo do clube. Mas só que essa ida do Evandro apoiando, né, declarando o apoio ao doutor Danilo Ferreira, faz com que muita coisa possa mudar em Porangabuçu. Fiquei sabendo que até um diretor não votou naquela assembleia que teve, né? Parece que ele ficou com medo, ficou na corda bamba. Ele disse, rapaz, eu vou para esse lado, né? Diretor, né? E aí não colocou o seu voto, não declarou o seu voto para qual chapa, né? Naquela questão da comissão eleitoral, seria distinta, ia ser votada uma outra comissão eleitoral, e o próprio a questão do voto que era híbrido, e acabou, depois dessa reunião, acabou tendo uma nova reunião e ficou acertado que não seria mais dessa forma a votação, e sim presencial. Ou seja, vou voltar à questão do apoio, né? O apoio do Evandro Leitão pode fazer com que a chapa Ceará de Todos vença essa eleição. Uma coisa que parecia muito difícil acontecer, né? A chapa da oposição vencer a eleição, vencer a chapa da situação. Tudo tende agora para que o Evandro, que é muito respeitado no Conselho Deliberativo, tem muitas pessoas que até votavam na chapa da situação pelo Evandro, essas pessoas, é claro, vão agora estar do lado do Evandro e votando na chapa da oposição. Ou seja, meu querido torcedor que acompanha aqui o canal Del Luiz, cara, está muito próximo, e o próprio doutor Danilo declarou nas redes sociais que já tem 4 presidentes, ex-presidentes, na verdade, 4 ex-presidentes apoiando a chapa Ceará de Todos. Então, o doutor Danilo começou a captar aquilo que parecia que não iria acontecer, né? E essa de hoje, que nós colocamos em primeira mão lá no Twitter, né, de que o Evandro Leitão está apoiando a chapa da oposição, isso faz com que as eleições peguem ainda mais fogo, mais de uma palpável mesmo situação de vitória da chapa da oposição. Ou seja, esse apoio caiu do céu. Esse apoio é o apoio, acredito que era o apoio que o doutor Danilo estava esperando, e aqueles que estão na chapa da oposição, na chapa Ceará de Todos. Ou seja, essa captação de trazer o Evandro, a sua família, né, porque inclusive o filho do Evandro postou uma foto ao lado do doutor Danilo, também nas redes sociais do doutor Danilo hoje,
declarando apoio também, ele que é conselheiro também do clube. Então, está muito próximo, Evaldo, de que, pela primeira vez na história do clube, o Ceará tenha um presidente candidato pela chapa de oposição. Não é o presidente da executiva, mas o presidente do Conselho Deliberativo. E aí eu vou para a executiva agora. Com essa possível vitória da oposição, como é que fica a situação do Robson de Castro, né? Como é que vai ficar a situação? Tá aí a foto aí que o produtor coloca do doutor Danilo com o filho do Evandro Leitão, é o Caio Leitão, que é filho do Evandro, filho mais velho do Evandro Leitão, tá aí ao lado do doutor Danilo, dando apoio à chapa. E aí, é claro, eu não consigo ler, que tá muito longe aí para mim, mas se você conseguir ler essa frase que está embaixo do doutor Danilo, eu agradeço, Evaldo. Vamos lá, né? Ele fala aqui com o Caio Leitão, deixa eu ver, com o Caio Leitão, apoio de toda a família Leitão, a chapa Conselho de Todos. Essa é a frase que está aí embaixo, né? Na verdade, foi postada pelo Danilo, né? Nos seus stories, marcando o Caio Leitão, que é filho do Evandro Leitão, informando, dizendo que além do Evandro Leitão, toda a sua família Leitão está apoiando a chapa Conselho de Todos. Pois é, tá aí essa foto, né? Conselho de Todos apoiando o Conselho de Todos, isso que eu disse lá no Twitter. E é claro que repercutiu muito essa informação. E aí eu vou para o lado da executiva, né? Olha, se o Robson de Castro estava acuado já pela torcida do Ceará, né? Porque a gente pede aqui que ele fale, convidamos ele para vir falar aqui no canal, mas ele não responde, né? Não dá uma resposta, não fala desde aquela entrevista depois do jogo contra o Cuiabá, né? Ele já estava em uma situação acuada pela torcida, que pede a cabeça dele. Volta a repetir aquela questão da unanimidade que é burra, mas 99,9% está pedindo a cabeça do Robson, que ele realmente renuncie o cargo de presidente da executiva, loja que não vende mais, torcida protestando na frente do estádio, torcida não indo para o estádio, torcida não fazendo o seu sócio caiu muito, né? Depois da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, e também com essa situação do presidente Robson de Castro. O Robson já estava acuado pelo torcedor. Agora ele fica numa situação acuada internamente dentro do clube, né? Porque se a oposição ganhar, é claro que ele não quer que aconteça isso, né? Ele queria que fosse o da situação. O doutor Jamilson Veras, que já disse que é uma chapa alternativa, que não é da situação. Negativo, né? Não somos idiotas. A chapa é da situação. A chapa é da situação. Apesar de ele ter ido em um programa de TV, ter dito que deu nota 0 para o presidente Robson no futebol, né, para tentar desvincular um pouco a imagem, mas nós sabemos que a chapa é da situação e não a da oposição. Da oposição é do Conselho de Todos, lá do doutor Danilo Ferreira. E eu tenho uma coisa para dizer que pode pegar mal, Evaldo, né? Mas é uma percepção que eu estou sentindo que pode acontecer. E aí depois, claro, você vai ter o seu tempo para comentar, para falar sobre o assunto, mas eu estou sentindo que se a chapa Conselho de Todos, a chapa da oposição do doutor Danilo Ferreira vencer a eleição do Conselho Deliberativo do clube, o Robson de Castro não irá renunciar. Tá? É uma percepção que eu tenho. Eu não estou afirmando isso, mas é uma questão de percepção mesmo. Que se o doutor Danilo ganhar a eleição, for presidente do Conselho Deliberativo, o Robson não deverá renunciar ao cargo de presidente da executiva do clube. Porque tudo se transformou e tudo foi dito, tudo foi publicizado de que quando acabasse a eleição do Conselho Deliberativo e a chapa da situação ganhasse, o Robson renunciaria. Mas eu já estou vendo um movimento maior na frente, uma coisa maior na frente, de que até
o Robson continuando, o próprio Evandro Leitão lance o seu candidato à presidência da executiva do Ceará. Não estou dizendo que vai ser o Evandro, não, mas ele tem algumas situações de que pode lançar um candidato próprio para ser presidente da executiva do Ceará Esporte Clube. Aí tem aquele imbróglio todo, porque essa questão dos 3 anos do Robson à frente da executiva está na justiça, né, Valdo? Você sabe que está na justiça. Então tem tudo isso. Vai continuar os 3 anos? Ou vai continuar como era antes, 2 anos? Se for 2 anos, é até o final desse ano de 2023. Então tem muita coisa para rolar, mas eu acho que o apoio do Evandro Leitão, a chapa do Conselho de Todos, fez com que, pela primeira vez, uma possibilidade real e muito grande da oposição sair vencedora em Porangabuçu. Evaldo.